O que vale mais, porcos ou vida salva? O que tem mais valor para você? Porcos ou vida salva? Vida salva. Para Jesus, porco não significa nada. E aquele povo conseguiu escolher entre porcos e alma liberta. E infelizmente eles escolheram os porcos. Disseram para Jesus: não entra aqui não. Escolheram os porcos. Amados, dentro dessa questão de ordem e autoridade, por que Satanás nos perturba tanto? Você já pensou sobre isso? Por que Satanás nos persegue tanto? Você já pensou sobre isso? Por que somos perseguidos por Satanás tanto? Porque o homem é alvo da destruição maligna por causa de uma ordem de Deus. Por causa de uma ordem. Deus deu uma ordem a Satanás. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, o que fez? Enganou o homem e a mulher, mentiu, seduziu o homem e a mulher. Porquanto fizeste isto? Essa serpente aqui é o diabo, não é a cobra que a gente vê por aí não, irmão. É o diabo. Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Pó comerás. Pó comerás. Então Deus amaldiçoou o diabo a viver de pó. Capítulo 3, versículo 19. Deus disse para Adão: no suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porque és pó, e em pó tornarás. Então Deus disse ao diabo: você vai comer pó. E o que Deus falou a respeito do homem? Você é pó. Qual que é o alimento espiritual do diabo? Pó. E o pó somos nós. Satanás está amaldiçoado a se alimentar dos homens. É uma maldição. Por que ele se preocupa tanto com um ser tão minúsculo? E não estou dizendo só da questão cristã não, irmão. Porque o homem é pó. O homem é como a erva do campo. O homem morre, é frágil, pequeno, porque o diabo quer destruí-lo, persegui-lo, independente se ele seja crente ou não. Porque recebeu uma ordem: você vai comer pó. Você vai comer pó. Jesus disse, João capítulo 10, versículo 10: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Esta é a sentença do diabo. Você então vai matar, roubar e destruir a partir de agora. E ele faz isso porque ele está amaldiçoado por uma ordem de Deus. Está amaldiçoado. Outra coisa, a autoridade, tornando a falar em sujeição, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então perceba, no versículo 16 Deus deu, no versículo 17 Deus enviou. E o que Jesus fez? Se rendeu e foi. Cristo sujeito ao Pai. Cristo sujeito ao Pai. Jesus foi sujeito ao Espírito Santo. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: e o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1 ainda diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus era sujeito ao Espírito. Versículo 14: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Pela virtude do Espírito ele voltou para a Galileia. Versículo 18: Jesus dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, está acima de mim. Eu obedeço o Espírito do Senhor. Jesus era sujeito ao Espírito do Senhor. Ainda diz: Jesus era sujeito aos seus pais terrenos. Capítulo 2, versículo 49: e disse-lhe:
Por que é que me procurais? Não sabei que convém tratar do negócio do meu pai? Jesus sujeito a Deus o Pai. E eles não compreenderam as palavras que dizia, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Ou seja, Jesus sujeito aos seus pais terrenos. Jesus sujeito aos seus pais terrenos. Preste bem atenção, irmãos. Jesus estava no templo fazendo a vontade do Pai Celestial. Os rabinos na época, irmãos, eles costumavam pegar um menino de 12 anos e fazer muitas perguntas para ele, para ver se ele era treinado nas escrituras. De repente estava Jesus passando lá, os rabinos pegou ele. Vem cá, menino, responde aqui algumas coisas para mim. Vamos ver se você conhece Bíblia. Eles estavam falando com a palavra viva. Aleluia. E Jesus começou a falar com eles e fazer pergunta para eles, e eles ficaram maravilhados. Os pais de Jesus perderam ele de vista e foi embora. E Jesus continuou lá fazendo a obra do Pai. Fazendo a obra do Pai. E a festa era muitos dias. E Jesus ficou lá dias falando. Jesus estava fazendo a obra do Pai. Mas aí chegou os seus pais terrenos e disseram: menino, por que você fez isso? Você deixou nós de cabelo em pé, menino. Aí Jesus, para obedecer os seus pais terrenos, encerrou a obra do Pai. Eu estou fazendo a obra do meu Pai. Mas já como eu sou sujeito aos meus pais terrenos, no outro ano eu volto. Vou parar por aqui. Sujeito aos pais. Jesus era sujeito aos pais. Jesus era sujeito às autoridades. Mateus 17, 24 a 27. Se alguém quiser ler, leia. Amém. Olha só, queridos. Cobraram Jesus por tabela, né? Chegaram para Pedro: o seu mestre está pagando tributo? Está pagando a licença de mestre? Está pagando a licença dele? Aí Pedro correu lá. Quando correu lá, Jesus já sabia de tudo, porque nada ali é oculto. Perguntou para Pedro, antes que Pedro falasse: aí Pedro, os reis da terra cobram imposto dos filhos ou dos alheios? É dos alheios, porque os filhos são aliviados. Não é aqui no Brasil, tá? Os filhos pagam mais e os alheios menos. Mas numa nação que preza pelo direito, quem é parte daquela nação paga menos imposto. Se você for para o Japão, por exemplo, quem é japonês paga menos imposto do que quem é visitante. E isso acontece em muitos outros lugares, mas no Brasil a gente não sabe viver essa palavra, infelizmente. Mas nem por isso deixaremos de pagar. Foi o que Cristo quis dizer. Nós somos filhos, não deveríamos pagar. Nós somos dono da terra, não deveríamos pagar. Mas para não escandalizar, vai e pesca. Pescar, irmão, é trabalho, tá, irmão? É trabalho. Vai lá e trabalha e paga o imposto. Pescar é trabalho. Pedro vai lá e pesca, e na boca do peixe está lá o dinheiro para pagar o meu e o seu. Jesus sujeito às autoridades terrenas. Então, quando Cristo, Filipenses também diz, capítulo 2, versículo 8: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Cristo obedeceu tudo. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele disse em Mateus 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque Jesus obedeceu o Pai, tanto no céu como na terra. E por obedecer o Pai, tanto no céu como na terra, ele tem direito tanto no céu como na terra. Autoridade. Esse é o primeiro princípio de autoridade, amém, irmãos? O
segundo princípio é serviço. Só vou dar aqui um único exemplo. Você não recebe autoridade se você não vai poder servir. Você não recebe autoridade para não servir. O exemplo que eu quero ler aqui é Salmo 78, versículo 70 e 72. Olha o que disse Deus acerca de Davi. Também elegeu Davi seu servo, Salmo 78, versículo 70 a 72, e tirou do aprisco das ovelhas. Também elegeu Davi seu servo, e tirou dos apriscos de ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, a Israel, sua herança. Então o que Deus fez? Davi era pastor de ovelhas. Deus elegeu ele para apacentar Jacó. Você não vai mais ser pastor de ovelhas, você vai ser pastor de homens. Você não vai mais cuidar de gado, você vai cuidar de pessoas. Elegeu e deu autoridade. Versículo 72: assim lhes apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia da sua mão. Em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, o apóstolo Paulo diz assim: que o Espírito de Deus reparte os dons para aquele que for útil. Dons é autoridade? Sim. Dons é poder? Sim. Para que Deus me daria um dom, uma autoridade, se eu não fosse servi-lo? Para que Deus vai te dar a habilidade de falar, o dom da palavra, se você se recusa a pregar? Tem sentido? Para que Deus vai te dar unção e graça para louvar, se você se recusa a louvar? Tem sentido? Para que Deus vai te chamar para o ministério, para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor, se você se recusa a servir? Tem sentido? Para que Deus vai te dar dons de cura, de maravilha, de fé, se você se recusa a fazer a obra de Deus? Tem sentido? Deus só dá autoridade para quem vai servir. Então a autoridade que nós recebemos é para servir. É para servir. E nunca servir a nós mesmos. É para servir os outros. Tem crente que é usado por cura e às vezes está doente. Alguém tem que orar por ele. Ele serve os outros e não consegue se servir, mas os outros ele serve. Ora, Jesus cura as cataratas, cura, e Jesus vai curando catarata, dando visão, e ele com um óculos lá de fundo de garrafa, porque o dom não é para ele, para servir os outros. Profetiza para os outros, revela e tal, e as pessoas choram, e ele fica esperando Deus usar alguém para servi-lo. É assim, irmão. Você serve os outros e tem que esperar alguém te servir. Você prega para os outros, ensina os outros, mas tem que e fica ansioso que alguém te ensine também, que te mostre algum caminho também. Por quê? Porque você serve e Deus vai usar alguém para te servir. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Segundo princípio, vamos semana que vem falarmos mais desse segundo princípio, que é o serviço. Porque não tem sentido Deus te dar autoridade para você não servir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que o Espírito Santo continue falando melhor em vossos corações.